Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre as grandes religiões mundiais e hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre o zoroastrismo. Essa religião chamada zoroastrismo, que também você pode encontrar com o nome de mazdaísmo, ela surgiu na região da Pérsia, que hoje está localizado no país que é o Irã, tá bom? Pérsia ou Irã. E ela foi fundada por um profeta chamado Zaratustra, ou também Zoroastro. Esses dois nomes você pode encontrar na literatura. E esse profeta, ele viveu no ano de aproximadamente 1000 antes de Cristo. Então a gente está falando de uma religião que é muito antiga. E a base doutrinária, ou seja, a base teológica dessa religião, é justamente a ideia de dois deuses. Ou seja, a gente tem um dualismo do ponto de vista moral e do ponto de vista cosmológico. Você tem o Deus bom e o Deus mau. O Deus bom, ele é chamado de Ahura Mazda, tá? Por isso que a religião também é chamada de Mazdaísmo, porque justamente os adoradores adoram a Mazda ou Ahura Mazda, que é o Deus bom. E você tem o Deus mau, que é o Angra Mainyu, né? Angra Mainyu. E o Angra Mainyu, ele vem de Ahura Mazda, ou seja, Ahura Mazda é o princípio de todas as coisas, e o Angra Mainyu, ele foi criado, né, gerado a partir do Ahura Mazda. Então ele é a parte mal, ele é a parte negativa, ruim, da divindade. E eles dois, então, se enfrentam, o Deus bom e o Deus mau. O Ahura Mazda, ele tem emanações, ele tem 7 emanações. O que são emanações? A ideia de emanação seria o Deus bom, ou seja, esse Deus, né, que é o Deus adorado, ele se revela através de atributos, né? Então, os atributos desse Deus, como a imortalidade, a verdade, né, eles fazem parte das emanações desse Deus. Então, tudo aquilo que vem de bom, né, essa lista de 7 qualidades, 7 virtudes, elas são emanações desse Deus bom. E elas combatem, então, o mal, certo? Quando a gente fala da cosmologia, ou seja, a criação do universo, dentro do pensamento zoroastrista, a gente tem que o universo ele é formado por dois reinos, que é o reino espiritual e o reino material. O reino espiritual é o Menog e o reino espiritual é o Getig, tá? E esses dois reinos, eles são confundidos e são misturados justamente pelo Deus mau. O Deus mau, ele gera uma confusão aqui, uma espécie de desarmonia entre esses dois reinos, né? Então, esses dois reinos, eles não estão mais equilibrados por causa do Deus mau. Mas, na origem deles, tanto um quanto o outro são bons. Então, nem a matéria é má, nem o espírito é mau, né? Cada um no seu reino, vivendo, como é que eu posso dizer, harmoniosamente, de forma ordeira, os dois reinos são bons, né? A criação de Mazda é boa. Porém, quando houve essa confusão, quando houve essa mistura dos papéis, então, feita pelo Deus mau, então gera-se aí realmente uma desordem, algo que vai propagar o mal no universo. Já quando a gente fala da escatologia, ou seja, o final, com o que a religião prega sobre o final de todas as coisas, a gente tem a primeira parte, que eu vou explicar aqui para vocês, que acontece com o final da vida humana, e a gente tem uma segunda parte que eu vou explicar mais para frente, o que acontece com o final do mundo, né? Então, com relação ao ser humano, né, ao indivíduo, a gente tem que existe no mundo após a morte, 3 deuses chamados 3 Iasatas, né? Essas 3 divindades ou seres superiores que vão julgar, né, o ser humano, a alma daquele ser humano, em uma ponte chamada ponte do julgamento. Então, quando o indivíduo morre, a alma dele vai para essa ponte e ele vai ser julgado segundo o seu livre arbítrio. Então, aqui é interessante porque esse pensamento dualista entre o Deus bom e o Deus mau prega justamente o livre-arbítrio, ou seja, o ser humano ele é capaz de escolher o mal ou ele é capaz de escolher o bom.
aqui você já tem uma ideia muito definida da moral, da ética, ou seja, aquilo que religiosamente tem implicações boas ou ruins do ponto de vista da moral, afeta o destino do ser humano após a morte. E aí, na ponte do julgamento, se os Yazatas decidem que esse ser humano foi bom, que ele cumpriu com a verdade, a justiça, com tudo aquilo que diz respeito ao caráter de Ahura Mazda, ele vai para o céu, ou seja, essa ponte vai levá-lo até o céu. E aí vai passar pelos astros, né? Então existe aí uma mística, uma espiritualidade, uma simbologia que diz que esse ser humano ele vai chegar até o céu passando pelas camadas, né, do firmamento, passando pela lua, passando pelo sol, pelas estrelas, né? E quem vai guiá-lo até o céu vai ser uma donzela, uma virgem, né? Uma moça virgem, donzela, de muita beleza, que vai guiá-lo por essa ponte até ele chegar ao seu destino de bem-aventurança. Mas, se ele cometeu o mal, ele vai para o inferno. E aqui eu estou colocando o céu e o inferno entre aspas, porque esses conceitos eles vêm do pensamento judaico-cristão, né? Eu estou fazendo essa transposição, colocando esses conceitos para que fique claro o entendimento. Mas a ideia não é a mesma, né? Não, a ideia de céu e inferno não é exatamente aquilo que os cristãos e os judeus entendem por céu e inferno, mas é uma forma de tentar explicar que é um lugar bom e um lugar ruim. E existe também um lugar intermediário. Esse lugar intermediário, ele se chama Hamistagan, tá? Hamistagan. E nesse lugar intermediário, essa alma, né, que não foi nem totalmente boa, nem totalmente má, mas não merece nenhum dos dois destinos, ela vai esperar para a segunda fase, né, a segunda fase da escatologia, que é o fim do mundo, ou seja, onde tudo realmente vai ser posto à prova, onde as pessoas vão ressuscitar. Então você já tem uma segunda fase onde vai haver a ressurreição dos mortos. E quem levará essa pessoa para o inferno, caso ela foi ruim, vai ser uma bruxa, ou seja, uma mulher com aparência ruim, de idade, e que seria má, uma bruxa má, né, idosa, e que uma péssima aparência que vai levá-lo então para o inferno. E aí, cada um vai ficar nessas três instâncias até serem ressuscitados, e aí entra a segunda parte da escatologia. Então, o que acontece? Nessa segunda parte da nossa escatologia, nós temos uma figura essencial, uma figura humana, chamado Saoshyant, que ele será o Salvador, né? Então ele é uma figura messiânica, uma figura profética que vai salvar a humanidade. Como que ele vai fazer para salvar toda a humanidade? Ele vai, primeiro, ser filho de Zaratustra, então não é qualquer pessoa, ele tem que ser filho de Zaratustra. E aqui um parêntese, como que o Saoshyant, que vai ser esse salvador no futuro, vai ser filho de Zaratustra se Zaratustra morreu antes de Jesus, né? Então existe o pensamento de que Zaratustra, antes de morrer, deixou o seu sêmen, né, a sua semente, o seu sêmen, em um lago da Ásia, um lago oriental, e nesse lago vai se banhar uma virgem, e essa virgem vai dar à luz justamente ao Saoshyant, ou seja, o Salvador. Então, essa pessoa, ele vai trazer toda a redenção cósmica. Como que ele vai fazer isso? Ele vai promover um juízo final, em que nesse juízo final todas as pessoas vão ser ressuscitadas. Então aqueles que estão no céu, aqueles que estão no inferno, aqueles que estão naquele local intermediário vão ser todos ressuscitados, né, com os seus corpos, e ele vai fazer essas pessoas passarem por um lago de fogo. Aqueles que foram bons, o fogo não vai queimar. Então a pessoa vai entrar no lago de fogo, mas o fogo não vai causar dano, não vai causar mal, porque esse fogo é para purificar, para tirar toda a impureza. Mas se a pessoa já foi boa, então não tem impureza para tirar. Já aqueles que estão no estado intermediário vão sofrer nesse lago de fogo e vão ser purificadas. E os que foram para o lugar ruim, que é o inferno, eles também vão sofrer nesse lago de fogo, vão sofrer muito, né? Vão ser assim
vão passar por um suplício, né? Uma grande pena, um grande castigo. Esse fogo realmente vai causar muito tormento a essa pessoa, mas em algum momento ela vai se purificar totalmente. Então, a religião zoroastrista acredita numa purificação total de toda a humanidade. Seria o que no cristianismo se conhece por salvação universal, né? Então não existe um sofrimento eterno, uma pena eterna para um grupo de pessoas, e sim todos serão salvos, todos serão remidos, né? Então a humanidade inteira vai ser purgada das suas culpas através desse fogo. Então o fogo vai lavar, vai purificar toda a existência e vai separar novamente aqueles dois reinos, aquele reino espiritual e aquele reino material, que eu havia falado que o Deus Mal misturou. O Shaoshant é o que vai conseguir separar tudo isso, tá? Por último, pessoal, para fechar, eu gostaria de comentar com vocês sobre a demografia dos Mazdaístas, ou seja, dessas pessoas que adotam essa religião. Bem, como eu falei para vocês, essa religião surgiu na Pérsia, no Irã. Então a maioria dos Mazdaístas, ou a maioria dos persas, dos iranianos, eram zoroastristas até o advento do islamismo. E aí quando chega o islamismo, essas religiões elas vão ter ali um certo confronto, um certo choque cultural. Com o passar do tempo, o islamismo se torna a maioria, se torna a religião majoritária, e começa ali um conflito, realmente uma pressão política, religiosa, contra os mazdaístas, né, contra os zoroastristas. Então o que vai acontecer? Para evitar a represália, evitar esse conflito com a religião islâmica, os mazdaístas eles vão se mudar para os países que estão mais ao leste. Então o Irã ele faz ali fronteira, né, com o subcontinente indiano, e a porta de entrada para o subcontinente indiano vai ser o Paquistão, né, que está no vale do rio Indo. Então esses mazdaístas, que eram da Pérsia, vão para o Paquistão e depois para a Índia. Então os dois países atualmente que têm mais pessoas adeptas na Ásia do zoroastrismo é justamente as que estão aqui na região do subcontinente indiano, principalmente Paquistão, Índia e países ali ao redor. Acontece que depois que a Índia ela virou um protetorado inglês, a Índia sofreu ali uma dominação, uma colonização inglesa do Reino Unido. Então essas pessoas elas puderam agora migrar, elas enxergaram uma oportunidade de migrar para os países de língua inglesa, que seriam países então que teriam mais liberdade religiosa, onde eles podiam professar melhor sua fé. Então eles foram para os Estados Unidos, para o Reino Unido e para a Austrália. Pessoal, então por hoje é isso. Eu finalizo aqui essa aula sobre o zoroastrismo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Divulguem as minhas aulas sobre as grandes religiões mundiais, se você conhece pessoas que são interessadas nesse assunto. E a gente se vê na próxima aula. Curta, comenta, compartilha. Vamos comigo que se você quiser aprender sobre as grandes religiões mundiais, essa série tá sensacional, tá realmente muito boa para dar uma introdução sobre esse assunto, tá bom? Um abraço e bons estudos!